Salmo número 32, tem apenas 11 versos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E a igreja diz: amém. Eu não sei quantos dos meus irmãos acompanharam o noticiário, mas a notícia foi que me levou às reflexões sobre perdão, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre perdão. Então, não sei quantos dos meus irmãos acompanharam o noticiário, mas no apagar das luzes, já no finalzinho da sua presidência, o presidente Biden, domingo passado, assinou para o próprio filho um perdão total. Isso, naturalmente, foi a mesma coisa que meter o pé num vespeiro, naturalmente. Ele assinou um documento onde ele perdoou seu filho de todo o crime que ele tenha cometido entre 2014 e 2024. Como eu disse, foi a mesma coisa que meter o pé num vespeiro, porque a repercussão foi tremenda, gigantesca. Mas sabe, irmãos, que isso me fez pensar algumas coisas. E enquanto eu pensava nestas coisas, eu me lembrei deste salmo tão bonito que fala sobre um perdão muito soberano mesmo, que é o perdão de Deus. O primeiro pensamento que a gente encontra natural é o perdão como sendo uma prerrogativa do ofendido, ou melhor dizendo, o perdão como sendo uma prerrogativa de Deus. Salmo 130, versículo 3 diz: contigo está o perdão. Em determinada ocasião, o Senhor Jesus disse para um homem enfermo: perdoados estão os teus pecados. Você lembra qual foi o questionamento dos inimigos de Jesus Cristo? Eles disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Estavam certos, é que eles não reconheciam que Cristo era Deus, mas Cristo estava em perfeito exercício de soberania divina. É Deus, é dele, é uma prerrogativa e uma soberania de Deus o perdão dos pecados. No caso da notícia que eu citei, houve muita indignação e muito comentário político sobre essa ação do presidente Biden dos Estados Unidos. Mas a verdade é que ele agiu dentro da lei. Ele fez o que ele podia fazer, é um poder que o presidente tem. E se você ler um pouco mais a respeito disso, você deve ter encontrado outras reportagens falando de vários outros perdões que foram dados por outros presidentes que também foram igualmente polêmicos. Então, para ser técnico, para ser exato, ele não cometeu crime nenhum. Ele usou o poder que ele tem e pronto. Por que isso causa indignação? Bem, talvez porque, humanamente falando, a gente acha que tem algum esquema ali, que tem alguma coisa
alguma coisa de podre por debaixo acontecendo ali, algo que está sendo preparado para poder entapear as pessoas em plena luz do dia. Pelo menos é isso que a gente sente, principalmente no tempo de hoje, que as pessoas têm muito receio, muita desconfiança de autoridade. Naturalmente, é natural isso no coração da maioria das pessoas, uma desconfiança, um ressentimentozinho de qualquer pessoa que ocupa autoridade. E talvez seja. Mas quando nós olhamos para o perdão de Deus, nós estamos olhando para um perdão que é muito mais soberano, mas ao mesmo tempo, um perdão que não deixa margem nenhuma para questionamento. Por quê? Porque o perdão de Deus não é uma injustiça. O perdão de Deus só é dado tão livremente quanto Deus nos dá, e tão maravilhosamente quanto Deus perdoa os nossos pecados, e Ele o faz, porque em vez de varrer para debaixo do tapete, em vez de passar uma borracha, que não existe, é claro, Deus fez em Jesus a justiça dos nossos pecados. Pode haver, irmãos, e há, graças a Deus há, pecadores perdoados, mas não há pecados impunes. Essa distinção é fundamentalmente importante, porque o perdão humano, ele não é igual ao perdão divino. O perdão divino, repito, para esclarecer e enfatizar esse ponto, ele está dado porque Deus cumpriu a punição dos nossos pecados sobre o Senhor Jesus na cruz. O que nos faz querer ler com os irmãos o outro texto e depois voltar ao Salmo 32. Texto deveras conhecido de fato, mas igualmente importante. Está lá no capítulo 53 de Isaías. Disse eu, Isaías, capítulo 53. É um capítulo de apenas 12 versos, mas absolutamente maior do que a vida de todos nós, somada. É gigantesco o que temos aqui. Então leremos alguns trechos, onde nós encontraremos o que Deus está falando por meio do seu profeta. Veja o que diz o versículo 4, Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Veja agora o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, a alma de Jesus Cristo, preste bem atenção, este é o versículo-chave do capítulo 53. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, marque essa palavrinha aí, expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, justo justificará a muitos. Veja, o mesmo tema volta, porque as iniquidades deles levará sobre si. E agora veja o final do versículo 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quando você estuda esse texto, você percebe que Isaías repete a mesma ideia várias vezes, repete várias vezes a mesma ideia. A ideia de que pecados que Jesus não cometeu foram postos sobre ele. Ele foi ferido por nossas transgressões. Então, a partir dessa ideia, ele chega à palavra que eu disse, que é a palavra-chave deste capítulo 53, que está no versículo 10.
a alma de Jesus foi posta por expiação do pecado. Quando você olha para a cruz, todos nós aqui já vimos filmes bíblicos, todos nós aqui conhecemos, pelo menos um pouco, da violência terrível que era uma crucificação. Não era uma pena de morte somente, era um alerta para toda a população local. Era o jeito que os romanos tinham de dizer assim: veja, você, preste bem atenção, é isso que nós fazemos com quem comete esse tipo de crime. A lição era: não siga o mesmo caminho. É assim que nós resolvemos, diziam os romanos, esse tipo de coisa. Era normal, como foi no caso de Jesus, que a crucificação acontecesse numa via pública de grande trânsito de pessoas. Eles queriam mesmo que aquilo fosse visto. Era uma coisa para impressionar e para causar espanto e medo. Era uma lição. Era mais do que uma punição para quem estava sendo punido. Era uma lição para todos. É assim que nós resolvemos esse tipo de problema. Fique avisado. Agora, Deus usou os romanos. Atos diz isso claramente, você sabe disso. Deus usou os romanos, Deus usou os sacerdotes, o sinédrio, toda aquela corrupção, Deus usou aquilo para realizar um propósito dele. Inclusive o texto diz: ao Senhor agradou moê-lo. Estranho ler essas palavras, pensar dessa forma. Não, certamente que Deus não teve nenhum prazer no que aconteceu com Jesus Cristo, nenhum. Deus demonstrou várias formas que a cruz foi algo abominável aos seus olhos. O que Deus se agradou foi o que a cruz realizou. Deus se agradou do que a cruz alcançou, que foi a salvação das nossas almas e de tantas outras vidas para a glória de Deus. Mas, dizia eu, Deus usou os romanos para este fim, sim, mas para algo mais. Deus mostrou, irmão, veja bem, Deus usa a cruz para nos mostrar quão severo é o seu juízo sobre o pecado. Nós é que, por completa cegueira espiritual, não conseguimos proporcionar as coisas. E talvez, se alguém nos dissesse assim que Deus exagerou, que Deus passou da conta, nós poderíamos até não falar nada, mas um cantinho do coração diria: talvez sim. Talvez achamos a punição muito maior do que a ofensa, é porque não entendemos a ofensa. Quem consegue enxergar melhor este assunto? Você, ou eu, ou Deus? Quem? Há dúvidas? Então, nós que não enxergamos bem, não entendemos. Mas aquele que enxerga bem mostra. E ele mostra na cruz como a que ponto Deus abomina o pecado. O perdão de Deus, portanto, não é um perdão caprichoso. Não é um perdão, talvez a palavra seja essa mesmo, caprichoso. Não é uma coisa que Deus faz de maneira mesquinha, de maneira pecaminosa, de maneira cruel. Não. O perdão de Deus, o absoluto perdão, é um perdão de amor. Mas mesmo isto, mesmo o perdão de amor, é um perdão que Deus cumpre e satisfaz a sua justiça na cruz, para a partir dessa justiça poder nos dar perdão e graça. Eu trato deste assunto, eu acredito que isso não seja dúvida para os meus irmãos, mas os modismos do nosso tempo são perigosos. Os pregadores da internet são perigosíssimos, muitos deles são sim. E são os que dizem que essa doutrina, que na teologia tem o nome de doutrina da substituição penal, se você quiser ler a respeito, a doutrina da substituição penal, falam que isso é uma coisa absurda, que um Deus de amor não faria uma coisa tal como essa, que um Deus de amor perdoa livremente. Se perdoa livremente, então por que o Calvário? Se perdoa livremente, por que Jesus Cristo teve de suportar tudo aquilo?
Ah, é mais fácil cairmos na conversa desses mesmos pregadores de bobagens que dizem, não, a cruz foi uma trama política. A cruz foi uma coisa feita, uma conspiração, um conluio contra Cristo. Bem, eu me lembro de Jesus dizer assim, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la. E este mandato eu recebi de meu Pai. Você se lembra de Jesus ter dito isso? Quando falamos de perdão, irmãos, estamos falando de um perdão que Deus dá soberanamente. Mas a soberania de Deus não é caprichosa. Deus, para dar perdão, satisfez a justiça na cruz. Quando Deus perdoa, Deus não está tapando os olhos, Deus não tapa os olhos. Deus não está varrendo para debaixo do tapete. Quem faz isso é a gente. Deus é mais de tirar o tapete para varrer debaixo dele. Quando Deus nos perdoa, primeira coisa, é porque Ele tirou toda a culpa de sobre nós e aceitou o sangue de Jesus como uma substituição pelos nossos pecados. E isto, irmãos, é algo duplo, sim, tem dois sentimentos. Tem um sentimento muito grave, muito severo, soturno, solene, porque nos faz perceber a seriedade dessas coisas. A gravidade, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso não é um exagero, não é uma forma poética de se expressar, é verdade. O salário do pecado é a morte. Mesmo versículo, porém, que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, dois sentimentos, é duplo. Por um lado, é muito sério, mas por outro, como é grato saber isso. Por outro, quanta paz ao nosso coração, por sabermos que é verdade o que está escrito lá no texto, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O perdão de Deus é, portanto, uma bênção, não é uma consequência, é uma causa, não uma consequência. Não é algo que a gente vai trabalhar para alcançar, não está ao nosso alcance. O perdão é uma bênção, e é isto que o Salmo está dizendo para nós: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado, não é isso que significa bem-aventurado? Não é abençoado? Abençoado, quem é abençoado? Aquele cuja transgressão é perdoada. A segunda expressão é e cujo pecado é coberto. Irmãos, tem tanta coisa nesse coberto. Vamos só nos ater a isto. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bem-aventurado, versículo 2, diz, o homem a quem o Senhor não imputa. Marque esta palavra importante. Imputar significa atribuir, contar em favor ou contra de alguém. Então, quando Deus lida conosco, Ele pode imputar sobre nós, isto é, contar contra nós a nossa maldade. É apenas correto que Ele o faça. Interpõe-se em nosso favor, entre Deus e nós, um mediador. Há um só Deus, 1 Timóteo 2,15, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando o texto nos diz não imputa maldade, é porque, uma vez que temos Jesus por nós como nosso mediador, Deus não imputa maldades. Deus nos recebe, acolhe e aceita como se nunca tivéssemos cometido um pecado sequer. Que coisa gloriosa. Eu já fiz referência a essa ilustração em outra mensagem. Permita eu ser repetitivo, para alguém será novidade. A respeito da antiga rainha Vitória, então faz tempo, ela morreu em 1901. A respeito da antiga rainha Vitória, conta-se, e eu acredito que seja verdade, que ela passava pelo seu palácio de Buckingham.
e olhou para o lado de fora e viu a guarda, aquela guarda que as pessoas tiram foto com eles até hoje, que usam aquele chapéu felpudo, comprido e aquela farda. Qual é a cor da farda? Qual é a cor da farda? Um vermelho bem sangue mesmo, um carmim bem vivo. E a história como eu ali é que ela passava pelas janelas do palácio e viu a guarda de farda branca. Muito afeita às cerimônias, muito presa em detalhes, parou imediatamente e perguntou quem mandou trocar a farda da guarda. Como assim que eles estavam usando farda branca? E quem estava ao lado da rainha disse que ela, e não sei se você sabe disso, mas ela era muito baixinha mesmo, ela não tinha 1,50 m de altura. Que ela olhou pela janela, aqueles vitrais suntuosos do palácio, ela viu a farda da guarda por um pedaço de vidro que era vermelho. Então aconteceu um fenômeno óptico. O vermelho, visto pelo vermelho, fica branco. Eu acho que você já entendeu o ponto ao qual eu estou tentando chegar. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, o vermelho visto pelo vermelho, a mancha de nossas transgressões, vista pelo vermelho do sangue de Jesus Cristo, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, tornar-se-ão alvos como a neve. O vermelho visto pelo vermelho. Nossas manchas, nossas iniquidades, nossa repreensibilidade, vista pelo sangue de Jesus, é branco. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bem, deixa eu retomar o meu assunto, porque eu disse aos irmãos que esses pensamentos vieram à minha mente quando eu li o noticiário. E aí eu comecei a ler mais algumas notícias sobre isso, e então ressaltou lá, um jornalista americano ressaltou, como eu falei, havia muitos perdões polêmicos para ressaltar, e ressaltou um dos mais polêmicos de todos. Cerca de 50 anos atrás, pegaram o presidente Nixon, muitos de vocês conhecem a notícia, pegaram com a boca na botija. Todo aquele esquema de corrupção que ele era o pivô, o centro lá, não tinha o que fazer. Renunciou, entregou a presidência. O vice-presidente assumiu e o primeiro ato do vice-presidente dele, Gerald Ford, foi dar um perdão também. Deu um perdão para quaisquer crimes cometidos que ele cometeu ou possa ter cometido. E aí saiu o homem livre, leve e solto para viver a vida dele como viveu. O vice-presidente que assumiu, não preciso dizer isso, foi manchado e marcado pela impopularidade dessa decisão. Ele ficou visto como alguém que acobertou, ficou parecendo mesmo esses conchavos de políticos. Tanto é que ele tentou ser eleito, coitado, perdeu feio. E por onde ele ia, Gerald Ford, que já morreu, por onde ele ia, ele era entrevistado na rádio, na televisão, no que fosse. Quando ele interagia com as pessoas perguntavam. Tente se imaginar no lugar dele, uma pessoa extremamente pública, e todo lugar que você vai te toca no mesmo assunto, aquilo vai ficando um negócio meio chato, um negócio meio de aborrecer. Eu imagino que sim. Então é um fato, isso é um fato real, é que ele andava dentro da carteira com um papel, que era uma resolução, direi, não sei a palavra apropriada, da Suprema Corte Americana sobre perdão presidencial, dizendo que um perdão implica em reconhecer o crime e em confessar. E ele usava isso para se defender ali nas saias justas que ele se metia. Mas pense, você é inteligente, pense comigo. Ele estava dizendo, o perdão é um ato que significa reconhecer que houve crime. Faz sentido. Se não houver crime, para que perdão? Então ele é duplo, e era isso que ele usava para se defender. Por um lado, é a pessoa que perdoa reconhecendo que aconteceu um crime, a tal ponto que tem que ter perdão. E a pessoa que aceita o perdão, quando aceita o perdão, da mesma forma, ela está dizendo, eu preciso.
Se eu não precisasse, eu não aceitava, correto? Faz sentido para você? Faz sentido para mim. Veja o que diz o versículo número 3. Quando eu guardei silêncio, o que acontece com a alma de alguém a parte da reconciliação com Deus? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que ele está descrevendo? Ele está descrevendo, irmãos, o estado da alma humana quando a alma humana está posta para longe da fonte da vida que é Deus. Existe algo que acontece, e sejamos verdadeiros aqui, irmãos, está acontecendo ao nosso redor numa proporção agigantada por causa do tempo particularmente mau no qual nós vivemos, em que a alma humana, ela fica doente, porque ela não está vivendo em comunhão com Deus. É a forma como eu tento envelhecer os meus ossos, a pessoa fica consumida por dentro de si. Sequidão de estio, e aqui estio é a ideia de estiagem mesmo, de seco, algo absolutamente seco. Ora, irmãos queridos, deixa eu ser muito direto aqui no que eu quero dizer. Olhe ao seu redor e observe, constate que nós vivemos o tempo mais doente da história da humanidade. Os desequilíbrios são gigantes, gigantes. E eu, sem entrar em muitos detalhes, reconhecendo que existem condições e afirmando, sobretudo, que todo mundo precisa de ajuda, não hesito, porém, em afirmar, na raiz de tudo, uma vida à parte de Deus. Consciência, meus irmãos. Consciência. Você pode, como muita gente faz, drogá-la, embebedá-la, sufocá-la, amordaçá-la, silenciá-la e se esforçar muito para isso. E alguns, é verdade, são bem-sucedidos em reprimir a sua consciência. Mas na maioria das pessoas ela continua lá, doente, atormentada, inquieta, precisando de Jesus. Precisando de Jesus. Esses versículos, irmãos, são o retrato da vida à parte do perdão. São muitos caminhos que a pessoa pode percorrer. Uns estão à parte do perdão porque querem, com a sua religião, compensar os seus pecados. Outros porque não acreditam em nenhuma dessas coisas. Outros porque têm suas próprias explicações para tudo. E aí a gente poderia aqui abrir o leque, e o leque é grande demais para ser aberto essa noite. O ponto é a parte de Deus, o coração humano vive inquieto. E no nosso tempo em que já não existe muito mais da presença forte do cristianismo na sociedade e da moralidade cada vez mais invertida e por aí vai, as pessoas estão vivendo vidas cada vez mais decadentes, cada vez mais degradadas. E você acha que isso não tem um preço, que isso não cobra um custo gigante na alma das pessoas? Repito, olhe ao seu redor e chegue às conclusões. Mas, mais perto de nós, muitas vezes, queridos irmãos, a nossa vida espiritual está como quando a gente come uma coisa que não está boa e a gente precisa pôr aquilo para fora. Aquilo que é verdade a respeito da pessoa não convertida, num grau assim essencial, é verdade a respeito do crente. O crente também tem uma consciência.
Por vezes eu converso com pessoas que depois de ficar muito tempo fora, deixando mesmo por completo o caminho de seguir o Senhor Jesus Cristo, depois voltam. O que eu encontro cada vez que eu converso com uma pessoa dessa, dizendo: mas pastor, eu nunca tinha paz, a minha consciência estava o tempo todo inquieta, Eu sabia, eu ia num lugar, eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Eu ia num lugar, eu sabia que Deus não queria que eu estivesse ali. E eu louvo a Deus, eu oro que Deus atormente, incomode esse pessoal todinho mesmo, para eles voltarem todos para Jesus. Eu vou orar para ter tranquilidade? Não. É ter maldade de fazer uma coisa dessa. Isso é aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios. A tristeza segundo o mundo, que leva para a morte, e a tristeza segundo Deus, que dá para a vida. Também é verdade sobre pecados na nossa vida, que nós não recorremos ao expediente, ao método de Deus. Deus tem um método para tratar o pecado. Está no versículo 5. Confessei-te o meu pecado. Qual é o método de Deus para o tratamento dos nossos pecados? Confissão. Provérbios 28, versículo 13, que diz: o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e os abandona alcançará a misericórdia. Deus tem um método dele. Não, entenda bem, Deus não precisa da nossa confissão, assim como não precisa dos nossos cânticos, assim como não precisa das nossas ofertas, assim como não precisa do nosso culto, assim como não precisa da nossa oração. A necessidade não é dele, É uma bênção e uma coisa que Deus estende da graça dele para o seu benefício. O seu benefício. Porque, irmãos, olhar para dentro do nosso próprio coração é difícil. É mais fácil a gente olhar para a imagem que a gente tem da gente mesmo. A gente imagina a si mesmo, não é verdade? Cada um de nós tem um eu próprio imaginário, que é uma pessoa muito legal, muito mais ou menos. Tem uma aqui, uma dificuldade, uma outra coisa ali, mas no geral. Eu ouvi algo interessante esses dias, uma pesquisa foi feita, diz que 98% das pessoas entrevistadas, determinada entrevista lá, escute essa, 98% das pessoas entrevistadas se consideravam melhores do que a maioria das pessoas. É simplesmente matematicamente impossível. Confissão, irmão, é algo que Deus espera de mim e de você. Ponto. Não é uma parte opcional da vida cristã, não é para os crentes avançados. A confissão faz parte da oração diária do cristão. Querido Deus, hoje eu pequei nisso, naquilo. Hoje eu me irei no trânsito. Hoje eu gastei o que não devia, comi o que não devia, bebi o que não devia. Hoje eu me irei, hoje eu fui preguiçoso, hoje eu fui orgulhoso, vaidoso, invejoso, cobicei. Por vezes somos genéricos demais. Ó Deus, perdoa todos os meus pecados. A gente bate na trave. A confissão é um abrir do coração para Deus sobre as suas fraquezas. E sobre o quanto você precisa da ajuda de Deus em todas as suas fraquezas. E do livramento. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Ele nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não... Aí a gente memorizou uma versão que é um tanto quanto eufemística. Nós memorizamos assim: não nos deixes cair em tentação. Não foi assim que você memorizou? Pois é. Sabe como Almeida traduziu originalmente lá, e o que está escrito na língua original? Não nos induzas à tentação. É bem mais forte. Uma vez que as tentações têm que ter a permissão, a chancela divina para nos acometer, a oração é muito mais forte. Ela diz: Senhor, eu sou tão fraco. Não permita que certas tentações me acometam, porque eu não confio em mim mesmo para resistir a elas. Não me induzas à tentação.
mas livra-nos do mal, é um pedido maior. Desejaria falar mais sobre isso, mas o meu tempo já está terminando. Então, eu caminharei adiante no versículo 5. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Note que linda esta expressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Na segunda-feira, os advogados do filho do presidente Biden pegaram a cópia do decreto de perdão e anexaram em todos os processos que estavam contra ele. Isso virou notícia, assim como o perdão virou notícia. Anexaram a cópia do perdão presidencial em todos os processos, e todos os processos agora repousam para sempre no fundo de alguma gaveta de arquivo. Não quis usar este acontecimento, essa notícia, senão como uma ilustração. Uma ilustração de algo muito maior. Note novamente o versículo 5. E tu, Deus, perdoaste a maldade do meu pecado. O perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é irrevogável. O perdão de Deus é eterno. Por vezes, evangelizando e até entrevistando os que querem ser batizados, eu faço uma mesma pergunta. Essa pergunta não é minha, essa pergunta faz parte de um método evangelístico chamado evangelismo explosivo. E olha o nome, né? Evangelismo explosivo. Parece ser um negócio bombástico, mas não. Criado por um pastor chamado James Kennedy. E essa pergunta é dele. Repito, eu faço essa pergunta quando eu estou falando de Jesus para pessoas não convertidas, faço essa pergunta no gabinete pastoral para quem quer ser batizado e em outros momentos. A pergunta é simples. Você está diante de Deus, você morreu e está diante de Deus. Você já me ouviu fazer essa pergunta para você, provavelmente. Você morreu e está diante de Deus. E Deus olha nos teus olhos e te pergunta: por que motivo eu deveria deixar você entrar no meu céu? E eu normalmente ajudo as pessoas dizendo: não me diga a resposta. Não me diga. A resposta é entre você e Deus. A lista de respostas erradas. Ah, Senhor, porque eu tentei, porque eu quis. Ah, Senhor, porque eu tentei ser uma boa pessoa, eu tentei cumprir o meu dever, eu fazer a minha parte. Não diz lá na Bíblia: faça a tua parte que eu te ajudarei? Não, não diz. Porque eu fui da igreja, porque eu fui batizado, porque eu fui... E as pessoas normalmente vai criando uma certa tensão, como se se diga logo a resposta, que pelo amor de Deus, que eu preciso saber qual é a resposta certa para esse negócio. Sendo que isso é apenas um exercício para sondagem do coração. Deus já sabe a resposta, essa pergunta não existe. Mas quando me perguntam, normalmente me volto e diz: qual seria a sua resposta? E a pergunta é: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Eu digo para Deus: olha, Deus, não deveria não. Mas, se o Senhor não deixar, o Senhor vai punir os mesmos pecados 2 vezes. E o Senhor é justo. Os meus pecados já foram punidos sobre Jesus Cristo. Como o Senhor pode ser injusto de puni-los 2 vezes? Um dia perguntaram ao Senhor Jesus assim: desse jeito, quem pode ser salvo? Lembra da resposta de Jesus? Aos homens é impossível. Calma, eu sei que você sabe o resto, mas pare aqui. Aos homens é impossível. Jesus foi absoluto ao dizer isto. Aos homens é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. A salvação é uma obra de Deus. A salvação, meus irmãos queridos, é pela graça, pelo sangue de Jesus por nós na cruz. É por isso que naquele mesmo capítulo, nós normalmente nos prendemos, aqui eu concluirei sim,
Nós normalmente nos prendemos no que Jesus diz em seguida quando ele fala do pecado imperdoável. Mas antes de falar sobre o pecado imperdoável, ele disse assim: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Depois ele fala de um outro pecado, que é objeto de outra mensagem em outra quarta-feira. Mas se prenda nestas palavras primeiro: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Esta é a mensagem de Deus, meus irmãos. Este é o perdão de Deus. Não é um perdão de conchavo, não é uma troca de moeda política, é um perdão soberano, é um perdão gracioso, não é um perdão corrupto, porque Deus fez a justiça do nosso perdão na cruz, é um perdão de amor, é um perdão eterno, é um perdão irrevogável. Tenha paz, se Jesus é o seu Salvador, tenha paz, porque Deus não é contra ti, Deus é por ti. Se Jesus é o teu Salvador, os teus pecados estão perdoados. Creia nisso, tenha essa paz. Mas não guarde essa mensagem só para você. Tem tanta gente que precisa da paz do perdão dos pecados. Senhor, muito obrigado a Deus por podermos ler um salmo tão bonito, que fala, Senhor, do perdão dos pecados. Senhor, que grande paz, a paz que o Senhor dá aos teus amados. Senhor, que grande certeza é a certeza da salvação e a esperança da vida eterna. Obrigado, ó Deus, por poder esta noite termos a oportunidade de refletir na certeza do perdão. Dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus, para crer e descansar no teu perdão e em Jesus somente como nosso Salvador. Mas, Senhor, nós precisamos de graça para levar a outros a mensagem do teu perdão. E precisamos de graça, ó Deus, também para perdoar, assim como fomos perdoados. E precisamos de graça, ó Deus, para que pelo poder do Senhor o pecado tenha cada vez menor poder sobre nós. E precisamos de graça, ó Deus, para em todo tempo termos um louvor nos lábios e no coração, porque nos deste um Salvador tão maravilhoso quanto teu Filho, Senhor Jesus. Por isso, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esta casa de oração esta noite, e obrigado porque a cada dia o Senhor nos tem guardado e abençoado. Então pedimos, como Jesus nos ensinou a pedir: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim seja, em nome de Jesus dizemos amém.